Com a proteção de Deus, declaro aberto mais esta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inhumas. E convido o vereador Edinho da Laranja para fazer a leitura de um trecho bíblico. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 19 a 21. Glória a vós, Senhor. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação. Quero cumprimentar meus pares, primeiro secretário, vereador Mauri Pessoni, segundo secretário, vereador Fernando Gadia, Zé Geraldo, Tonimar Camilo, Tomate, Nogueira, Edis Pereira, Clodoaldo Costa, irmão Petrônio, Edinho da Laranja, servidor desta casa, cumprimento a pessoa da dona Helena Seba, jornalista Cláusios, amigo Tarcísio, fazendo aqui seu trabalho, assessores Celino Palmeira, Ricardo Balestra, obrigado pela presença. Convido a redatora dona Helena Seba para fazer leitura da ata da sessão anterior para ser discutida e votada. A ata da 56ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Inhumas do ano legislativo de 2015. Às 16 horas do dia 17 de setembro do ano em curso, teve início esta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inhumas, presidida pelo vereador Suair Teles, que compôs a mesa diretora com o primeiro secretário, vereadora Mauri Pessoni, e segundo secretário, vereador Fernando Gadia. Presentes os demais parlamentares, vereador Nogueira, Edis Pereira, irmão Petrônio, Clodoaldo Costa, Edinho da Laranja, José Geraldo, professor Tonimar e Leiton Tomate. Havendo um número regimental, o vereador Edis Pereira leu um texto bíblico e, em seguida, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Não havendo correspondência a serem divulgadas, o presidente suspendeu a sessão por 30 minutos para uma reunião de todos os vereadores com proprietários de bares, restaurantes, lanchonetes e outros, visando debater assunto de interesse da categoria. Ao reiniciar a sessão às 17 horas, o primeiro secretário apresentou a ordem do dia, constando de 3 projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, um requerimento do vereador Suair Teles, e o momento foi considerado oportuno para propostas verbais. O vereador Edinho da Laranja solicita envio de ofícios ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Paulo Sérgio Munhoz, para que o mesmo proceda à colocação de redutores de velocidade na Rua 15, quadra 3, no setor Teodoro Alves de Rezende, a pedido da moradora Maria Felipe, e outro na Rua Cedro, quadra 8, residencial Monte Alegre, a pedido da moradora Vera Lúcia Lopes. O irmão Petrônio solicita envio de ofício ao secretário municipal de infraestrutura, parabenizando pelo relevante trabalho prestado à comunidade à frente da pasta e agradecendo por haver recolocado a placa de sinalização de mão única na Rua Guanabara, em frente à Escola Municipal Cantinho do Saber. Vindas as propostas verbais, foram abertas as inscrições do grande expediente e o primeiro secretário procedeu à leitura da ordem do dia para discussão e votação. Projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, Só parou aqui. da denominação. Da denominação de quadra poliesportivas localizada no setor Amélio Alves e no residencial Ana Brandão. Da denominação da unidade de pronto atendimento UPA
localizada na Vila Reis. Esses projetos colocados em discussão e votação foram aprovados por unanimidade em terceira e última votação. Requerimento do vereador Suair Teles, número 157, que colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia e não havendo inscritos ao grande expediente, passou-se a palavra livre. Os vereadores, professor Tonimar, vereador Nogueira, Edinho da Laranja, irmão Petrone, Suair Teles e Fernando Gadia, parabenizam seu colega Mauri Pessoni por seu aniversário hoje, desejando-lhe muita saúde e sucesso. O vereador Mauri Pessoni agradece a seus pares os cumprimentos por seu aniversário. Em tempo, o requerimento do vereador Suair Teles conta com as assinaturas de apoio dos vereadores Clodoaldo Costa, Edinho da Laranja e Mauri Pessoni. Não havendo mais quem fosse fazer o uso da palavra livre, o presidente convocou seus pares para outra sessão ordinária a ser realizada na próxima terça-feira, dia 22, em horário regimental, às 16 horas, convidou o vereador José Geraldo para fazer a oração final, encerrando essa às 17 horas e 30 minutos. Foi o que se passou, e para registrar, eu, Helena Seba, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Câmara Municipal de Inhumas. Momento oportuno para a retificação da ata. A ata está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovada a presente ata. Convido o segundo secretário, o vereador Fernando Gadia, para fazer leitura das correspondências que constam na ordem do dia. Quero saudar o presidente dessa casa, vereador Suair Teles, primeiro secretário, vereador Mauri Pessoni, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa, assistentes presentes. Senhor presidente, nós temos duas correspondências na ordem do dia. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Inhumas e demais vereadores. Em virtude da recente decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou no dia 17 do corrente mês a inconstitucionalidade de normas que permitem doações de empresas a campanhas eleitorais, venho à presença de Vossa Excelência requerer que o projeto de lei número 50, de 20/8/2015, de nossa autoria, seja retirado da pauta e arquivado, pois o que se pretendia fora por demais abarcado pela respeitável decisão da Corte Suprema. Nestes termos, pede deferimento. Em Inhumas, 21 de setembro de 2015, José Pacheco da Silva Júnior, vereador. Ofício número 943, Inhumas, 18 de setembro de 2015. Prezados senhores, convido Vossa Senhoria para prestigiar, dia 23 de nove de 2015, quarta-feira, às 20 horas, na Casa de Cultura e Museu de Inhumas, Major Wilfrido Schwantz, Praça Santana Centro, a vernissagem O Mundo em Cores, do artista plástico iumense Doni. Confiante de contar com vossa presença, agradeço e renovo meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Jorge Queda, prefeito municipal. Senhor presidente, eram essas correspondências na ordem do dia. Obrigado, vereador Fernando Gadia. Convido o primeiro secretário, o vereador Mauri Pessoni, para fazer a apresentação das matérias que constam na ordem do dia. Saúdo o presidente da mesa diretiva da Câmara Municipal de Inhumas, vereador Suair Teles. Saúdo também o segundo secretário, vereador Fernando Gadia. Quero saudar meus pares
na pessoa do nobre vereador irmão Petrônio, saudar também na assistência o jornalista Cláusius, em nome do qual saúdo a todos os presentes. Senhor presidente, senhores vereadores, temos para a ordem desse dia um projeto de autoria do Poder Executivo para a primeira votação e 2 requerimentos de autoria dos edis desta casa. Apenas isso para a ordem desse dia, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauri Pessoni. Declaro o momento oportuno para a apresentação de proposituras verbais. Com a palavra o vereador Edinho da Laranja. Senhor presidente, novos colegas, querida assistência e todos os assessores, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação, após a anuência do plenário, que fosse enviado um ofício ao Poder Executivo, onde eu solicito do Poder Executivo que determine ao setor competente que proceda à atualização dos nomes das ruas que mudaram de nome, colocando placas com um novo endereço. Motivo: até nós mesmos, em nosso município, nós às vezes vai entregar alguma correspondência, nós temos dificuldades. E assim também visando algumas pessoas que podem estar vindo de outros municípios, procurando o endereço desejado, e assim vem tendo grandes dificuldades nesses grandes momentos em nosso município. Só isso para o momento, senhor presidente. Muito obrigado. A Secretaria para devidas providências. O momento continua oportuno para apresentação de propositura. Com a palavra o vereador Adenilson Pessoni. Senhor presidente, Soares Teles, prezados membros da mesa diretora, mandar um expediente, senhor presidente, parabenizando o secretário da CEINFRA, Paulo Sérgio Munhoz, bem como os servidores Carlos Antônio Olegário, Clênio Caetano da Silva e Lindomar Moreira dos Santos, que fosse enviado expedientes individuais para essas pessoas, parabenizando por atender um requerimento que fizemos há pouco tempo atrás, no serviço de desentupimento de galeria pluvial, ali próximo, ali da rua Presidente Kennedy, na esquina do cruzamento da rua Antônio Raíza. Parabenizando pela presteza do serviço e pela eficiência. Muito obrigado. O momento continua oportuno para a apresentação de propositura. Gostaria de solicitar da Secretaria que, após o expediente, envie um ofício parabenizando os contadores, todos os escritórios de contabilidade de Inhumas pelo dia do contador, que é hoje. O momento continua, que esse requerimento possa ser em nome da casa. O momento continua oportuno para a apresentação de propositura. Convido o vereador Mauri Pessoni para proceder à leitura das matérias que constam da ordem do dia para discussão e votação. Projeto que cria cargos na estrutura administrativa do município de Inhumas e dá outras providências. É um projeto de autoria do Poder Executivo, que já foi apresentado nesse plenário e estava sob pedido de diligência feito pela Comissão de Constituição e Justiça. Passamos então à leitura. Requerimento de diligência, Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei de número 31, de 27 de agosto de 2015.
O projeto em análise dispõe sobre a criação de 330 cargos públicos na estrutura administrativa do Poder Executivo no município de Inhumas. O projeto foi apresentado no plenário em 1º de setembro de 2015 e veio ao exame desta comissão em 2 de setembro de 2015. Ao iniciar a análise do projeto em questão, foi destacada a ausência de relatório de estimativa de impacto orçamentário financeiro, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe. Artigo 16. A criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Segundo, declaração de ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. A ausência do relatório inviabiliza o início da análise. Assim, de forma a não emitir parecer pela legalidade do projeto e prejudicar a tramitação do processo legislativo, requer o autor do projeto o envio da estimativa de impacto orçamentário financeiro, bem como de declaração prevista no artigo 16, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, o projeto de lei deve observar o disposto no parágrafo único do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Ante ao exposto, requer ao presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 63 do Regimento Interno, que diligencie o autor do projeto para complementá-lo. Em Inhumas, 9 de setembro de 2015, Fernando Andrade Gadia, vereador relator da Comissão de Constituição e Justiça. Ofício de número 472 de 2015, Gabinete da Presidência, em Inhumas, 10 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Jorge Queda, digníssimo prefeito municipal de Inhumas. Senhor prefeito, em atendimento ao pedido de diligência do relator da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, vereador Fernando Andrade Gadia, ao projeto de lei de número 031, de 27 de agosto de 2015, deste Executivo, que cria cargos na estrutura administrativa municipal e dá outras providências, vimos solicitar dessa administração municipal o que pede conforme cópia anexa. Aguardando manifestação de Vossa Excelência a respeito da questão em tela, despedimos-nos com reiterados votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Suair Teles Miranda, presidente. Ofício de número 180 de 2015, Segplan. Excelentíssimo senhor Suair Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas. Prezado senhor, em resposta ao ofício de número 472 de 2015, Gabinete da Presidência dessa Casa, que solicita do Executivo Municipal documentos necessários ao início da análise do projeto de lei de número 031, de 27 de agosto de 2015, encaminho em anexo o relatório de impacto orçamentário e financeiro, bem como declaração de ordenador de despesas, conforme solicitado pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa de Leis. Sendo que tinha a informar, agradeço e despeço-me. Itamar Júnior Flores de Paula, secretário municipal de Gestão e Planejamento. Em Inhumas, 27 de agosto de 2015, excelentíssimo senhor Suair Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas.
Assunto: relatório de impacto orçamentário e financeiro. Prezado senhor, o presente relatório de impacto tem o intuito de atender ao disposto na Constituição Federal, artigo 169, Lei Complementar 101, artigos 16 e 17, no que se refere à concessão de benefícios e assunção de despesas de caráter continuado, respectivamente. Os valores propostos compreendem o pagamento salarial e encargos previdenciários, caso todos os cargos sejam preenchidos. O cálculo envolve o levantamento dos valores aplicados em pessoal em relação à receita corrente líquida. Tais valores correspondem a todos os cargos, tomando como base a previsão de aplicação do mês de junho de 2015. Os valores relativos a todos os cargos incluem previsão de gastos a partir de janeiro de 2016, já considerados a criação no quadro de provimento em concurso público, regido pelo Estatuto do Servidor Público Municipal de Inhumas, previstos no projeto de lei de número 031 de 2015. Os cargos vão gerar um custo patronal estimado em 16%, pois a contribuição é feita para regime próprio de previdência. A receita corrente líquida apresenta até o mês de junho de 2015 o montante de R$ 83.890.184,92. O limite de gasto com pessoal, no artigo 29A, 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, é de 54% deste valor, o que representa um limite de R$ 43.690,88. O gasto estimado para o período com a concessão proposta no projeto em pauta totaliza a quantia de R$ 41.800.427,16. Portanto, o gasto com pessoal atingirá o percentual de 47,92%. Para o ano de 2015, a estimativa é de que a receita corrente líquida cresça cerca de 4%, atingindo o montante de R$ 87.245.692,37. O valor de gasto real atingirá o comprometimento de apenas 47,92% do total permitido no artigo 20 da Lei 101 de 2000, sendo de 54% para o Executivo. O gasto permitido poderia chegar ao total de R$ 47.112.627,88. No entanto, a aplicação total do pessoal não ultrapassará o montante de R$ 41.807.427,16. Declaração de ordenador de despesas. Declaro para fins de adequação ao disposto no inciso 2 da Lei Complementar de número 101/00, que tenho ciência do impacto orçamentário e financeiro ocasionado pela implantação de novos cargos e respectivas vagas, conforme dispõe o projeto de lei de número 031 de 2015, no âmbito do Poder Executivo de Inhumas. Declaro ainda que as despesas têm compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual do Governo. Acrescento que as dotações orçamentárias relativas às aplicações com pessoal são de previsão orçamentária no orçamento de Inhumas, Goiás, suportando a despesa integralmente.
Inhumas, 27 de agosto de 2015, Jorge Queda, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório, o senhor Suair Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas, solicita a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de número 031, de 27 de agosto de 2015. O projeto de lei é de autoria do ilustre prefeito municipal Jorge Queda e dispõe sobre a criação de 330 cargos públicos. O projeto foi protocolizado sem o relatório de impacto financeiro e orçamentário, motivo pelo qual o autor foi diligenciado e envio posteriormente o referido relatório. Antes de anexar o parecer quanto ao projeto, cabe salientar que o papel fundamental da Comissão de Constituição e Justiça é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade das proposições quanto aos aspectos regimentais, legais e constitucionais. Antes de exarar o parecer quanto ao projeto, cabe salientar que o papel fundamental da Comissão de Constituição e Justiça é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade das proposições quanto aos aspectos regimentais, legais e constitucionais. Isso aqui foi repetido. A análise, portanto, fica adstrita tão somente ao olhar frio, técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade do projeto. Até a presente data, não foram apresentadas emendas, é o relatório. Da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 35, inciso 1, a linha A do regimento interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com o regimento interno, com a lei orgânica municipal e com as constituições federal e estadual, e ainda de verificar a juridicidade e a técnica legislativa do texto normativo. O projeto de lei deve ser analisado sob dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. O projeto de lei é de iniciativa do prefeito municipal, a quem compete iniciar o processo legislativo sobre o tema, uma vez que o projeto visa criar cargos na estrutura administrativa do Poder Executivo, o que resulta no atendimento dos requisitos formais de constitucionalidade. No mérito do projeto, não vislumbro óbice de natureza regimental, legal ou constitucional em relação ao aspecto material, porquanto seu acolhimento é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e atende aos preceitos da Lei Federal Complementar de número 95, de 1998. O projeto não atende o crivo da juridicidade, pois inciso 7 do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal prevê como ato normativo para regular a matéria, lei complementar, e o projeto foi apresentado como lei ordinária. Mesmo diligenciado, o chefe do Poder Executivo quedou-se inerte. Todavia, o projeto pode tramitar como projeto de lei complementar, desde que no momento das votações, a mesa diretiva advirta aos vereadores sobre a diligência do quórum qualificado para aprovação. Isso está no caput do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Por fim, em caso de aprovação, a Secretaria da Casa deve estar atenta para elaborar o autógrafo de lei com o título Lei Complementar. Do voto. Ante ao exposto, voto pela admissibilidade do projeto.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, aos 16 de setembro de 2015, Fernando Andrade Gadia, vereador relator da CCJ. Vistos, relatados e discutidos análises do projeto de lei de número 031, datado de 27 de agosto de 2015, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de 330 cargos na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Acordam, por unanimidade, os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, em acolher o parecer do relator, que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores José Pacheco da Silva Júnior, Fernando Andrade Gadia e Amaury Pessoni. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, aos 16 de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, relator da CCJ, José Pacheco da Silva Júnior, presidente da CCJ, e Amaury Pessoni, secretário da CCJ. Comissão de Legislação e Finanças. Parecer ao projeto de lei de número 031, de 27 de agosto de 2015. Veio ao exame dessa comissão o projeto de lei de número 031, de 2015, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de 330 cargos públicos na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e seus termos não violam as leis orçamentárias municipais. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto. Em Inhumas, 22 de setembro de 2015, Antônio Petrônio da Rocha, relator da Comissão de Legislação e Finanças. Acompanha o relator os vereadores Edson Garcia de Souza, presidente da Comissão de Legislação e Finanças, e vereador José Geraldo Lopes, secretário da Comissão de Legislação e Finanças. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, projeto apresentado e lido, passo suas mãos para que seja encaminhado para votação, apreciação e primeira votação. Está em discussão presente projeto. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Está aprovado por unanimidade o presente projeto em primeira votação. Requerimento de número 158, de 2015, autor, vereador Fernando Andrade Gadia. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem com devido respeito e acatamento requerer de Vossa Excelência, após anuência do plenário, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando do mesmo que, através da secretaria competente, proceda às melhorias necessárias na Praça Doutor Francisco Cunha Bastos, localizada na Vila 31 de Março de nossa cidade, tais como substituição dos bancos danificados, reparos na fonte luminosa, na rede de iluminação e instalação de lixeiras em pontos estratégicos da mesma. Estas melhorias são pedidos dos moradores locais e frequentadores que necessitam de lugar adequado para seus momentos de lazer. E também se faz necessária a preservação do bem público, que sem manutenção constantemente se deteriora, ocasionando maiores gastos futuros. Nesse tempo, senhor presidente, o vereador Fernando Andrade Gadia pede deferimento. Passo suas mãos o requerimento para que seja discutido e votado. Está em discussão o presente requerimento. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Denilson Pessoni. Senhor presidente, senhor Artéres, prezados membros da mesa diretora, honrados pares, ilustrada assistência, imprensa presente. Senhor presidente,
Eu quero aqui parabenizar o novo vereador, Fernando Gadia, por essa iniciativa. Lembrando que esta praça, ela praticamente foi refeita na administração do José Sado. Antes, quem tinha feito essa praça, revigorado ela antes, era o ex-prefeito Irondes Moraes, mas na administração José Sado, ela praticamente foi refeita e ficou muito do agrado da população local, e passaram aí 8 anos na administração do prefeito Abelardo Vaz, e praticamente nenhuma manutenção, nada foi feito, e esperamos realmente que o prefeito atual, Jorge Queda, ele venha atender esse pleito do novo vereador Fernando Gadia. Parabéns. Com a palavra, o vereador Amaury Pessoni. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, gostaria também de estender aqui meus cumprimentos ao colega vereador Fernando Andrade Gadia pela iniciativa da solicitação e das melhorias naquela praça lá da Vila 31 de Março. Só que nós precisamos que essas intervenções sejam feitas em todas as praças da nossa cidade, que realmente elas estão praticamente na mesma situação em que se encontra a praça da Vila 31 de Março. É óbvio que nós sabemos também das limitações orçamentárias, das dificuldades que nós estamos vivenciando isso aí. E quero crer que assim que o poder público tiver condição orçamentária para fazer essas intervenções, ele o fará, com certeza, não só na Praça da Vila 31 de Março, como em todas as praças. Quero aqui também reforçar o que foi dito pelo nobre vereador Adenilson, que foi realmente uma praça que era abandonada até então, né? Mas foi feita lá uma intervenção, foi feita uma praça muito bonita naquele setor, mas essa praça precisa continuar bonita. E hoje, infelizmente, ela não está bonita. Parabenizo o ex-prefeito José Sado pelo trabalho naquela praça, e parabenizo também, logicamente, o ex-prefeito Abelardo Vaz, que não fez só uma, fez várias praças em nossa cidade, praças modelos, e que, infelizmente, hoje elas estão numa situação que não está agradando a população. Mas, lógico que, como disse, isso demanda recursos, e esses recursos são parcos. Não estamos tendo esse recurso atualmente. Mas quero crer que, com muita boa vontade e determinação, nosso prefeito, assim que houver condição orçamentária, estará olhando com carinho todo especial, não só a Praça 31, mas como todas as praças da nossa cidade, repito, está precisando desse cuidado, desse carinho. É isso. Muito obrigado. Continua a discussão o presente requerimento. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Está aprovado por unanimidade o presente requerimento. Requerimento de número 159, de 2015, de autoria do vereador Adenilson Pessoni. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem com devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência, após manifestação plenária, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando do mesmo que, juntamente com a secretaria competente, sejam levados a efeito os serviços de alargamento e pavimentação de um pequeno trecho partindo da confluência da Rua da Selgue com a Avenida Antônio Moreira, no setor Fernandes, até a Rua Deputado Sebastião Guerra, no bairro Anhanguera de nossa cidade. Nesses termos, senhor presidente, o vereador Adenilson Pessoni pede deferimento. Passo suas mãos o requerimento para que seja apreciado e votado em plenário. Está em discussão o presente requerimento. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Está aprovado por unanimidade o presente requerimento.
Esgotada a pauta desse dia, senhor presidente, apenas essas matérias para hoje. Obrigado, vereador Mauri Pessoni. Não tendo mais matérias a serem votadas, declaro o momento oportuno para a palavra livre para quem dela quiser fazer uso. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilson Pessoni. Senhor presidente Soares Teles, nobres membros da mesa diretiva, Mauri Pessoni, vereador Fernando Gadia, honrados pares, vereador Zé Geraldo, vereador Edinda Laranja, vereador Irmão Petrônio, vereador Eides, vereador Clodoaldo, vereador Nogueira, senhora Helena, nossa redatora, prezados membros aí da assistência, meu assessor Celino Palmeira, imprensa, na pessoa do senhor Cláudio, assessor do vereador Mauri Pessoni, Balestra. É com muita honra, senhor presidente, que eu faço uso desse espaço, dessa tribuna, em primeiro lugar, para parabenizar o vereador José Pacheco, embora ele não esteja presente, pela retirada do projeto de lei sobre proibição de empresas que porventura tenham feito, que iriam fazer doação para partidos ou candidatos, ficar impossibilitadas de contratar com o poder público. Foi bastante razoável a retirada do projeto. Usou o vereador de bastante sensatez como um dos motivos, embora não acolhidos por ele, de que não seria da competência da Câmara abordar tal assunto. E, felizmente, no interregno da discussão e votação desse projeto, houve aquela votação histórica do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria de votos, 8-3, dos seus ministros, considerou a doação de campanha por parte de empresas inconstitucional, porque empresa não vota, empresa ela é uma reunião de capital e não de eleitor. E por isso o Supremo, atendendo a pedido encabeçado pela Ordem dos Advogados do Brasil, essa instituição respeitável, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, bem como o nobre ex-vereador dessa casa e advogado atuante, Antônio, marido da nossa querida redatora, Antônio do Padre, meu amigo, Antônio Simeão Correia, e agora também, já estudando para fazer parte desta ordem dos advogados, meu querido companheiro, vereador Nogueira, que com certeza não vai se arrepender do curso que está fazendo, eu o parabenizo, e que este pleito da OAB, encabeçado pela OAB, mas auxiliado por vários segmentos da sociedade, dentre eles a CNBB e vários outros institutos, associações, agremiações, no sentido de
retirar esta excrescência que existia no mundo das eleições, que era a doação por parte de empresa. Nós vimos na última eleição vultosas quantias doadas pela JBS, uma multinacional do ramo de carnes, doando para candidato A, para candidato B, e com certeza o motivo não é o respeito pelas eleições, o respeito pela democracia, coisíssima nenhuma. O motivo, infelizmente, era subterrâneo, era motivo menos feliz. E que graças à coerência dos 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, esta matéria, eu acredito que foi sepultada de vez, mesmo que a Câmara dos Deputados esteja tentando ressuscitá-la. Esta matéria, mesmo que se faça uma lei nesse sentido, esta matéria já nasce com um defeito de origem, por ser inconstitucional. Então eu quero aqui parabenizar o meu colega Pacheco por ter retirado o projeto, por esses motivos: uma, porque não é da nossa competência; duas, porque quem é competente é o Congresso, e o Congresso está debatendo sobre ela; e três, o Supremo Federal já sepultou a questão da doação de campanha por parte de empresas. Fica aqui o registro, senhor presidente, e agradecendo pela presença de todos até esse instante, e até uma outra hora feliz. Muito obrigado. Aproveitando o momento aqui para justificar a ausência do vereador Pacheco Júnior, que está em Brasília, acompanhando a movimentação que está tendo hoje no partido, a criação do partido da Rede, do qual que ele está se ingressando. Então ele está em Brasília nesse momento, pediu para que ele justificasse a ausência dele. Com a palavra o vereador Amaury Pessoni. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras da assistência, colegas servidores desta casa, eu gostaria também, aproveitando esses momentos, essa oportunidade que nós temos aqui na Palavra Livre, de trazer uma discussão a essa tribuna a respeito do que foi também dito pelo nobre vereador que me antecedeu, meu irmão Adenilson Pessoni, vereador do PMDB. Nós tivemos essa semana a grata surpresa de vivenciar o Supremo Tribunal Federal dar um basta naquilo que há de mais pernicioso na política no Brasil, que é a corrupção eleitoral. Embora saibamos que esse trabalho, essa atitude do Supremo não vai resolver de todo o problema da corrupção nas campanhas eleitorais, mas nós queremos crer que vai melhorar 90%. E, logicamente, caberá ao próprio Supremo e à Justiça Eleitoral uma fiscalização mais intensa, para que nós possamos debelar esse câncer da política brasileira que se chama corrupção eleitoral. E eu separei aqui um texto do deputado Jean Willis, do PSOL, que eu achei bastante pertinente nesse momento em que a gente discute a corrupção nas campanhas políticas. E eu gostaria aqui, rapidamente, fazer uma leitura. Ele diz, apesar que eu não concordo muito, não concordo totalmente com o tema, com o título,
ele diz: todo o sistema político está podre. As investigações do Ministério Público Federal envolvendo políticos de diversos partidos da base governista e da oposição de direita em esquemas de corrupção, financiamento ilegal de campanhas e lavagem de dinheiro mostram o quanto a gente precisa mudar o nosso sistema político. Independente das diferenças que possa haver entre um e outro caso e da presunção de inocência, que deve ser respeitada para que exista um processo justo e transparente, não há como não fazer uma avaliação política sobre a gravidade do sistema, a gravidade institucional da situação. Entre acusados de receber propinas e ou fazer uso indevido do dinheiro público e de contratações públicas com empresas privadas, estão, entre muitos outros, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o presidente do Senado, Renan Calheiros, ex-presidente do PSDB, o ex-tesoureiro do PT e, de acordo com as últimas notícias, o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma, também um senador que foi candidato a vice-presidente na chapa de Aécio Neves e a principal liderança de uma central sindical localizada na oposição. Todos eles pela chapa, todos eles estão sendo investigados junto aos principais diretivos das 9 maiores empreiteiras do Brasil, que contrataram quase toda a obra pública contratada pelo governo federal, pelos governadores dos estados e pelos municípios de todo o Brasil e de todos os partidos. Dos 513 deputados federais, 255 receberam doações de campanhas das empreiteiras investigadas e todos os partidos com representação no Congresso. Apenas o PSOL, não aceitou o dinheiro dessas empreiteiras. É o sistema político que está todo sendo investigado. E há muita hipocrisia. Os governistas se vitimam e não reconhecem que essa forma de financiamento da política e de construção da governabilidade sustentou os últimos 12 anos do governo. Não só não reconhecem, como também mantêm sua aliança com o PMDB e outros partidos diretamente envolvidos, principalmente envolvidos e principais articuladores dessa forma de governança. E os que saem da base do governo são recebidos pela oposição de direita, sem questionamentos. Ao mesmo tempo, os tucanos saem às ruas contra a corrupção, sem dizer que a campanha de Aécio Neves recebeu quase a mesma quantidade de dinheiro de doações dessas empreiteiras que a campanha da presidenta Dilma. E diga-se de passagem, a campanha de Marina Silva também herdou da arrecadação de campanha de Eduardo Cunha, com a mesma origem, além de ter o Paulinho da Força e o Paulinho da Força. E qual governo das últimas décadas não foi aliado do PMDB, que hoje está com um pé na canoa, está com um pé em cada canoa, apostando a metade das fichas na defesa do governo e a outra metade no impeachment que leve Michel Temer à presidência. O buraco é muito mais profundo do que parece. Não vamos resolver o problema fazendo politicagem. Todo o sistema político está podre. Apesar dos esforços de muita gente honesta, que eu posso te dizer com toda certeza, não existe em todos os partidos, mas existe em vários.
A única possibilidade que temos de resgatar a política da lata do lixo é apoiarmos reformas estruturais que vão além da distribuição de responsabilidades individuais. Precisamos mudar a forma em que se governa, a forma que se financia as campanhas e a forma em que se faz política nesse país. Esse presidencialismo de negociação que precisa articular maiorias parlamentares, que se compram e se vendem, não dá mais. Esta forma de fazer campanha gastando milhões também não dá. Esse modelo econômico em que o grande capital manda e a política obedece é insustentável e antidemocrático. Ele produz corrupção, miséria, injustiça e insegurança, além de desesperança. Ele afasta o povo da política e, assim, dá mais poder aos já tão poderosos. Precisamos encher a política de gente e mudar as regras do jogo, ou essa lava-jato passará e virão outras, num ciclo que nunca termina. Então, essa é uma mensagem do deputado do PSOL, Jean William, que eu não poderia deixar de trazer aqui para essa tribuna, para que a gente possa pensar no rumo que está tendo a nossa política. Embora eu acho que de uns anos para cá, nós temos tido grandes avanços, inclusive nessa questão de investigação e punição. Se hoje dá-se a impressão de que a corrupção aumentou no Brasil, do governo Lula para cá, é lógico que isso é em função do fortalecimento das instituições, dos órgãos fiscalizadores e punitivos que jogam luzes sobre essa questão e traz a discussão, traz através da mídia a clareza aí para que todos tomem conhecimento e que o judiciário tome as suas atitudes e promova as investigações, promovam as punições severas que nós precisamos para resolver esse problema tão recorrente no nosso Brasil. É óbvio que isso não vem de hoje, isso vem lá de muito tempo, mas esse avanço se nota em função das investigações, em função das punições. E nós acreditamos, sim, que o Brasil está sendo passado a limpo, que esse Brasil tem jeito e que ele vai melhorar e muito a partir de hoje. E com essa proibição dos financiamentos empresariais de campanha, lógico que nós veremos uma menor influência do poder capitalista, do poder financeiro nas decisões nesse partido. E acredito sim, o Brasil tem jeito, o Brasil está a caminho de ser muito melhor do que foi há muitos anos atrás. Essa melhoria está sendo notada e viva o nosso Brasil. É isso, muito obrigado. Palavra livre continua para quem dela quiser fazer uso. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, convido meus pares para a próxima sessão a ser realizada dia 24, em horário regimental. E convido o vereador Nogueira para fazer a oração final. Vamos agradecer o Senhor da vida, o Senhor de todas as coisas, por essa tarde abençoada, essa sessão abençoada, onde aqui podemos estar cumprindo com o nosso dever, a nossa obrigação, e que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós, nos dando sabedoria, direção e força para lutar. Vamos fazer a oração universal, aquela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está
Está encerrada a sessão.